Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com a água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos auxilie e nos faça compreender a palavra de Deus e que sejamos hoje por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos a caminho do Natal, preparando para celebrar a vinda do Senhor. As leituras que acabamos de ouvir hoje dão-nos um panorama muito diferente deste que o mundo oferece. O apelo do consumo, das coisas do mercado, não se compara com o apelo
que esta palavra hoje apresenta. E faz tempo. Vamos lá? No Evangelho número 8 do seu folheto, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Domingo passado a gente estava no capítulo 24 de Mateus, em que Jesus falava e chamava a gente a preparar para a sua vinda futura através de uma atitude, de uma postura vigilante. Hoje a gente vai lá no começo do Evangelho e João Batista chama a gente para preparar para a vinda do Senhor numa atitude de conversão. Vigilância e conversão são dois enfeites que geralmente nós não gostamos muito de colocar na árvore de Natal. Prontidão na vigilância e conversão lembra a gente coisas que o enfeite faz cobrir por um véu. Vamos lá? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Pregando o quê? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João Batista é o pregador, ele aparece no deserto. E o conteúdo, e aparece pregando, é o mesmo que também se diz para os ritos solenes dos impérios. O mensageiro aparecia com um pergaminho e tocava, soava um instrumento, às vezes o chifre do cordeiro, ou mais tarde um instrumento de sopro, e se dizia: hoje na cidade, hoje na praça, hoje no morro, hoje no Vale do Ipiranga, tem uma proclamação. João Batista parece acompanhar os rituais comuns do tempo do Império Romano. Ele aparece pregando ou proclamando. Só que ao invés de anunciar a chegada do rei, ele anuncia o convite para preparar a chegada do reino. E a primeira palavra que o pregador anuncia é convertei-vos. Porque o reino dos céus está próximo. Essa pregação de João Batista, ela deve perpassar toda a pregação da igreja. Na verdade, não há uma só pregação da igreja que não deve ser motivada por esta pregação do Batista. Em toda a pregação deve estar explícita a convocação para a conversão, para uma realidade nova, o reino dos céus. Não diz que o reino chegou, diz que está próximo. Por quê? O próprio evangelista Mateus vai explicar por quê. Por que não diz o reino de Deus chegou, mas diz o reino dos céus está próximo? João, versículo 3, foi anunciado pelo profeta Isaías. Domingo passado eu falei de Isaías, pregando no período do domínio da Síria, 720, 740 a.C. Isaías pregou, transforma Judá, não um reino de armas, mas um reino de ferramentas de trabalho. Converter as espadas em foices, as lanças em arados. Derreter as armas. Já no período do profeta Isaías, ele anunciou João Batista.
Quando Deus tem que falar uma coisa com você, Ele prepara 700, 800 anos antes. Tá bom? E o que é que Isaías falou de João Batista? Leia comigo. Isaías que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto. Firma. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. A fórmula preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas é outra de dizer o mesmo que João Batista disse: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus trieiros, as suas trilhas. Sabe o que significa isso? Que Deus só chega na sua vida pelo caminho que você prepara. Se você sente falta de Deus na sua vida, ausência de Deus na sua vida, peça a Ele a graça de você perceber que caminho lhe falta preparar, porque Ele só chega pelo caminho que você prepara. Deus te ama, e o sinal de que Ele te ama é que Ele te respeita, Ele não se impõe. Ele não chega naquelas descrições antigas do Antigo Testamento, o Senhor dos exércitos com guerra, fogo, com ameaça, trovão, tempestade. Ele chega, Ele fica próximo. Manda mensageiro dizer: olha, eu estou aqui, se você tiver afim de acolher-me, comece a preparar um caminho que eu chego até você pelo caminho que você preparar. E além disso, Ele lhe dá o auxílio do Divino Espírito Santo, que possibilita você todas as ferramentas que você precisar para preparar o caminho. Todas. Não é pesado. Se você depois pegar a primeira leitura, vai falar dos dons do Espírito Santo. Os dons que são ferramentas que ajudam você a quebrar o monte que tiver, aterrar o vale que existir, endireitar o torto que existir na sua vida, mas preparar o caminho do Senhor. Levanta sua mão para o céu e reze comigo: Senhor, eu desejo ardentemente a sua chegada. Vem, Senhor, em minha vida. Encontra-me. Mas ajude hoje, agora, que eu descubra que caminho devo preparar para te acolher. Amém. João dá testemunho para você de como é que Deus chegou na vida dele. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Esta é chamada de a dieta do profeta. Dieta do profeta. Seca a barriga em 3 dias. Tá bom? Seca. Seca orgulho, seca vaidade, seca futilidade, seca o que precisar secar. Primeiro, viver no deserto, não depender do lusco-fusco da vaidade. Segundo, veste de pelo de camelo, significa alguns estudiosos de Bíblia, místicos, dizem: João era como alguém com pelo de camelo. Significa o homem completamente desafetado da vaidade. Também chamado de o peludo. É aquele homem que não gasta horas e horas lubrificando a cara. Que não investe na performance externa. Mulher também, tá?
É bacana que a gente seja limpinho, cheiroso, arrumadinho, mas isso é muito longe de ser escrava e escravo da vaidade, não é? É outra coisa aqui. Comer gafanhoto e mel do campo significa uma dieta despojada. Não é escravo da vitrine da comida, do iFood. Não vive por conta de uma alimentação que toda hora, uma excitação prazerosa na boca. O que encontrar, come na hora da fome, mas o centro não é viver por conta de comida. Deserto, o externo, a veste, o corpo, alimento, a interioridade. João é o homem maduro que encontra Deus quando ele estava com 6 meses no ventre de Isabel. Ele é o menino que pulou no ventre de Isabel de alegria, porque chegou na casa dele Jesus, no ventre de Nossa Senhora, e chegou o Espírito Santo através da visita de Jesus. Por isso é que João é alguém já encontrado, externamente o ambiente, o deserto, no corpo pela veste, interiormente pelo alimento. João não é bacana espiritualmente só numa fachada, que é o que vem agora. Vamos ver? Eu empolgo tanto que eu me perco. Versículo 5. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Leiam, versículo 6. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Espere. 3 coisas. O pregador, João. O conteúdo da pregação. Convertei-vos e crede no Evangelho, prepare o caminho do Senhor. Os ouvintes da pregação, que vinham, escutavam a pregação e se arrependiam, confessavam os seus pecados e eram batizados. O pregador, o conteúdo e os ouvintes da pregação que imediatamente confessavam os seus pecados e se faziam batizar. O problema é que tem gente que transforma a religião em ferramenta de fachada. E esse é o problema. Na fila dos penitentes que escutam João e vêm para batizar, aparecem 2 grupos e João é muito mal educado com eles. Vamos ver? Versículo 7. Quando viu muitos fariseus e saduceus, significa os 2 grupos da elite religiosa de Israel. Fariseu, os pregadores da palavra, ensinadores da palavra. Saduceu, um grupo, uma casta religiosa de 7.000 homens, ricos, prósperos, bem tratados por Israel, que eram os sacerdotes que cuidavam do altar e do culto no templo. Os fariseus a palavra, os saduceus o culto no templo. Vieram também procurar João Batista. Quando João viu que estavam vindo para o batismo, João disse-lhes, brada: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Já imaginou um pregador hoje recebendo alguém na igreja assim? Olha, irmã, irmão, você procura a igreja, procura a religião, mas a motivação que te faz vir aqui prova que você pertence a um grupo de raça de cobra venenosa que procura a religião não para salvação, mas para fazer uma maquiagem religiosa para fugir da ira que vai chegar. Muitas vezes nós somos escravas e escravos de uma maquiagem religiosa, uma maquiagem espiritual. E João diz, não. O problema da fé e da religião não é de fachada,
mas de interioridade. Mais do que isso, é de raiz. Minha gente, o problema do mundo hoje, o problema nosso hoje, os desencontros e desacertos nossos hoje são todos fundados numa precariedade de raízes. Vamos lá? Olhe só. Versículo 8. Leiam, produzir frutos que provem a vossa conversão. Brada. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Abraão é nosso pai, era a reza mais orgulhosa que os fariseus e sacerdotes e mulheres e homens piedosos rezavam, de preferência para jogar na cara dos outros. Qualquer crítica que alguém fizesse dizia: Abraão é nosso pai. Abraão é o pai da fé bíblica. É para dizer: eu sou filha do pai que fundou a religião judaica, fundou a Bíblia. E João Batista diz: não penseis que basta dizer essa rezinha ordinária de vocês, porque Deus pode fazer brotar filho de Abraão até da pedra. Vou fazer uma pergunta que a mim incomodou essa semana. Que reza eu gosto de rezar e repetir com toda a confiança, e que João Batista diria para mim também e para você: não penseis que basta dizer isso que eu digo e que você diz. O que esconde na minha forma de prática religiosa, o que esconde lá atrás que João agora vai acusar? Olhe só. Brada, versículo 10. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Espere. A imensa maioria dos que procuram o padre, o pastor, o médico, o psicólogo, o psiquiatra, nós procuramos apontando: está doendo aqui. O médico diz: mas o remédio não é para curar aqui, tem um problema de raiz, não é? O psicólogo também diz, não é? Tem um problema. Olha, eu sei que você quer solucionar esse conflito no seu casamento, mas tem um problema de raiz. Minha gente, não tem coisa mais difícil do que mexer com as raízes nossas. É a parte de estabilidade mais sólida que nós temos, e que engenhosamente fincamos e consolidamos nossa estabilidade de tronco, de fronde, de galho. Mas o problema é que numa certa altura a gente percebe raízes, tronco, a copa da árvore. Ai, padre, mas eu não consigo florir, eu não consigo dar fruto. Não é triste? Não é triste? Então, é preciso o machado para atacar no fogo, ou é preciso um enfrentamento que talvez você nunca pensou nele. Que tipo de nutriente suas raízes estão dando para a árvore da sua vida e do seu ser? Aqui João Batista está dizendo para os fariseus e sacerdotes que o problema do estrago de uma religião de fachada é um problema de raiz. Mas isso serve para qualquer dimensão da vida. Na psicologia se diria: o seu problema não é problema de conflito de relação, seu problema é de interioridade. É aqui. Vamos mexer aqui dentro? Vamos abrir e fechar essa caixinha e organizar o que está aí? Na vida espiritual também. A gente diz: olha, o seu problema é de interioridade.
Ah, mas meu marido, minha mulher, meu filho, meu genro, minha nora, meu vereador, meu deputado, meu senador, meu governador de estado, meu presidente. E João diz, seu problema é aqui. É de interioridade. E o machado já está sobre a raiz. E o julgamento que se estabelece com esse machado na raiz, se você sentir alguma picadinha no seu pé, pode ser pernilongo, mas pode ser machado também, tá? Não assuste, não. A proposta de João Batista é simples. Vamos lá? Despojamento total. Vamos, olha que coisa bela. Ele diz assim: toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Seu problema não é dar fruto, seu problema é, não fique gritando para Deus te dar a graça de produzir fruto. Peça a Deus para te dar a graça de ter discernimento, para descobrir que tipo de nutrientes suas raízes estão lá nos escombros escuros da terra se alimentando, e que está dando a você uma programação genética, travando o seu processo criativo e recreativo. O que você lê, o que você ouve, o que você reza. Olha que o João já corrigiu os fariseus e sacerdotes. Cuidado com o que vocês rezam, Abraão é nosso pai. Mas o que você lê, o que você ouve, as mensagenzinhas inflamadas de WhatsApp, as ideologias que vão te deixando acirrado, irritado, aflito, amargurado, vai secando você por dentro e você vai percebendo, não estou mais florindo, não estou mais frutificando. Eu só estou dando com os meus galhos varada em quem chega perto de mim. Domingo que vem, o Evangelho de João vai continuar. É o tema, é o Evangelho de domingo que vem sobre João. Eu vou entrar agora no outro aspecto, o anúncio de João. Vamos lá? Domingo que vem a gente fala mais sobre João e eu vou ficar agora sobre o conteúdo de João. Ele diz assim, versículo 11: eu vos batizo com água para a conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Jesus é chamado por João Batista como o forte. E a gente pode dizer sem nenhuma dúvida, Jesus é o único forte. Nós somos todos fracos. Pode ser fariseu, saduceu, sacerdote do templo, pregador da palavra, pode ser o que for, honesto, trabalhador, paga as contas, mas nós somos todos sempre sujeitos e vulneráveis à fraqueza. O único forte é aquele que vem depois de mim. Pai e mãe que educam os filhos se apresentando como modelo, na medida que os filhos vão ficando adolescentes, eles vão percebendo as contradições e começam a acirrar em conflito. Quando o pai e a mãe apresentam a eles como ajuda para que o filho descubra como o filho vencer as próprias fragilidades, como o pai e a mãe lutam para enfrentar e vencer as fragilidades, os filhos descobrem no pai e na mãe alguém que com ele busca o forte. Eu sei que meu pai tem fraqueza, mas o meu pai e minha mãe, mesmo na fraqueza, eles me dão força para buscar o forte. Entendeu a diferença? Não nos apresentemos como modelos de perfeição para nada, porque nós não somos. João Batista é honesto pregador, ele diz, olha só, tem um forte, ele que vem depois de mim. E ainda diz, e ainda confessa, eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele, vamos, agora vem a parte pesada. Brada. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão.
ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Jesus vem, é o forte que traz nas mãos o Espírito Santo e o fogo. O Espírito Santo vai abençoar você e o que você tem de bom vai multiplicar, vai fecundar, vai crescer, vai progredir. Mas a outra mão, o fogo, ele traz a pá na mão, ele vai pegar, entrar na minha vida e na sua vida, vai fazer uma faxina. Vai pegar a palha, o lixo que está encostado na minha vida e na sua vida e vai queimar. Você tem coragem de deixar Jesus reunir os lixos que tem na sua vida e tacar fogo? Ou você seguraria na cana do braço de Jesus dizendo, espera aí, naquele monte ali não mexe não, tem coisa que eu gosto. Jesus tem liberdade e autoridade para tacar fogo naquilo que é palha na sua vida, naquilo que só entope você, só ilude você, que parece trigo, mas a hora que aperta não dá nada, não presta para nada. Gente, vida espiritual, vida religiosa, vida em Deus, que não passa por processos de purificação permanente, de fogo, de limpeza, de purificação, de asepsia, ela nunca progride, ela se instala na mediocridade. E você fica com seus galhos, magoado com Deus porque não te abençoa para dar fruto, para florir, e você vai magoando e secando, e Deus diz para você, o seu problema é que suas raízes têm se alimentado de coisas que estragam você. O machado está na sua raiz, porque suas raízes, que é o território da sua escolha, é o território das suas decisões, por onde você busca nutrir-se, esta liberdade e, de certa forma, este poder que você tem de fazer escolha, você tem usado de forma errada e buscado nutriente errado. Está claro? Está claro? Na psicologia é isso também. Na medicina é isso também. Não é? E aí? Qual é o problema? O problema é expectativa errada com coisa errada. Quando nós criamos expectativas sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre Deus, e são expectativas equivocadas, e a gente não dá conta de fazer confrontos de raiz. Enfrente suas raízes. A igreja sempre correu o risco de achar que o reino de Deus ia ser aqui. O cristão e o cristianismo sempre correu o risco de achar que o reino dos céus seriam confundidos ou seria realizado aqui. Mas o reino dos céus que João Batista anuncia é o reino de Cristo, o único forte, e é um reino que não se confunde com nenhum reino deste mundo. Nenhum. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, diz assim: o reino de Cristo é algo completamente diferente dos reinos da terra. Completamente diferente do esplendor dos reinos da terra, que Satanás, na terceira tentação, apresenta para Jesus e diz: todos os reinos deste mundo e sua glória me pertencem. O esplendor, a doxa, a glória dos reinos deste mundo é uma aparência que se dissolve. Tal esplendor dos reinos deste mundo, da marcha forte, triunfante do dia cívico do 7 de setembro, da proclamação das repúblicas, do Império Romano, tal esplendor o reino de Cristo não tem.
Olhe para a cruz. O reino de Cristo cresce por meio da humildade e humilhação na cruz. O reino de Cristo se propaga pela pregação do Evangelho, que forma o discípulo. Metanoia é mudança de mentalidade para mudar a meta da vida. O reino de Deus. Muitas vezes tentamos aqui na terra confundir o império cristão, as repúblicas cristãs, os reinos dos católicos e protestantes, como se fosse o reino de Deus um reino político, como se fosse possível transformá-lo em um império humano. O reino de Cristo deve, então, receber a forma e o esplendor do reino político. Porque o reino da fé, o reino da igreja, parece impotente, precisa de defesa, de ajuda política e militar. Bento XVI, livro Jesus de Nazaré, página 50. Em todos os séculos ressurgiu sempre e em muitas formas a tentação de assegurar a fé por meio do poder político. E a fé correu sempre o risco de ser asfixiada nos abraços com o poder. A luta pela liberdade da igreja e pela liberdade religiosa, portanto, a luta pelo reino de Cristo, parece ser identificada e confundida, e o preço a pagar é a mistura de fé com poder político. Em última análise, isso consiste no fato de que a fé entra a serviço do poder, e a fé deve vergar-se aos critérios do poder político. Está claro? Sabe de que é que a palavra está falando? O reino de Deus não se confunde com nenhum reino deste mundo. Nenhum reino deste mundo é estado de salvação humana em absoluto. O reino humano, socialista, cristão, capitalista, liberal, o reino humano vai permanecer sempre reino humano. E quem afirma que pode erguer um mundo santo com um reino político, concorda com o engano de Satanás e entrega a Satanás as coisas da fé nas suas mãos. Está claro? Está entendendo de que está falando? Leiam páginas dos jornais e das notícias e dos conflitos. Nós, na luta por transformar o reino deste mundo em um reino de igreja, nós trouxemos, por causa da política, a divisão para dentro da igreja, para dentro da família. É exatamente o sinal do operar de Satanás, conseguir dividir nossa família e nossa igreja. Fizemos isso nos anos 60, 70, 80 com a adesão da igreja à esquerda. Estamos fazendo agora com a adesão da igreja à direita. Mas é sempre um vergar-se ao poder político os reinos de Satanás. Está claro? O reino de Cristo não se confunde, não tenhamos medo de dizer isso. Mas a palavra que interessa agora é: você está vergando-se para o lado do reino de Cristo ou para o lado dos reinos deste mundo? Essa é a pergunta fundamental na sua caminhada de fé. Para entrar no reino dos céus,
é preciso mudar a mentalidade e mudar a raiz. Muda o alimento que vem da raiz e que sobe para a cabeça, que vai mudar a mentalidade. Amém. Incline a sua cabeça. Estabeleça um diálogo profundo com o Senhor. Não tenha medo de preparar o caminho do Senhor. Ele vem, Ele sempre vem. Peça ao Senhor a graça da sua conversão. Não pense, não imagine que você já está pronto, que os outros é que estão errados. Peça a Jesus a graça de que Ele entre na sua vida com a pá na mão, trazendo o Espírito Santo e o fogo, para recolher os frutos bons que você tem e guardar esses frutos no celeiro, o trigo. Mas peça a Jesus para purificar sua vida de toda palha, de toda sujeira, de tudo que precisa ser queimado. Não tenha medo. Fale com o Senhor. Aceite a entrada do Senhor em sua vida. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Vamos cantar? Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica-me. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre nós a água do amor. a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, invoca o Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito Fiquemos em pé. para transformar meu coração. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Estenda a sua mão para a cruz de Jesus. Reze comigo, ou reze segundo o Espírito Santo. Segundo o Espírito Santo lhe inspira. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero eu quero que o reino de Deus, que o reino de Deus que o Senhor trouxe que o Senhor trouxe para perto de mim, para perto de mim, eu quero viver eu quero viver neste reino neste reino que o Senhor ensinou a pedir que o Senhor ensinou a pedir na oração. na oração. Venha a nós Venha a nós o vosso reino, o vosso reino, seja feita seja feita a vossa vontade. a vossa vontade. Tira de mim
Tira de mim tudo que me impede tudo que me impede de produzir frutos, de produzir frutos, de florir, de florir, de frutificar, de frutificar, de ser uma vida de bênção de ser uma vida de para mim mesmo, para mim mesmo, para minha família para minha família e para o mundo. e para o mundo. Jesus, Jesus, o Senhor é o único forte o Senhor é o único que forte tem autoridade e poder, que tem autoridade com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com para fogo, renovar minha vida. para renovar a minha vida. Põe a mão no seu coração e fale para Jesus recolher os frutos bons da sua vida, que o que você tem de bom você oferece a Ele. Tudo que é bom em você, você oferece e entrega a Ele. Seus frutos de bênção, entregue a Ele, consagre a Ele. Seu amor, seu trabalho, sua retidão, sua entrega na família, na profissão, na caminhada da fé, entregue a Ele. Mas entregue também sua palha e diga a Ele que Ele tem autoridade e poder de queimar, limpar e fazer você uma criatura nova. Entregue a Ele. Amém. Balbucie uma oração de gratidão, de louvor, porque Ele está perto de você, ama você, respeita você e só entra na sua vida pelo caminho que você preparar, porque não se impõe na sua vida, mas te respeita e te ama. Agradeça a Ele por esse amor. Amém.